Esse trecho aqui também, versículo 7, ele diz que vem com as nuvens. Vem com as nuvens e todo olho verá. Tá? Ele vem com as nuvens, aqui falando da vinda de Jesus. Ele diz que todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, o grande foco de Apocalipse certamente é Cristo, nós não podemos fugir disso. Lá em Atos capítulo 1, ali naquele momento que Jesus está sendo elevado aos céus, ele vai dizer, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Lá em Daniel também vai falar um pouquinho sobre isso. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 64, Jesus ele vai responder ao sumo sacerdote que ele era de fato o Cristo. Jesus vai responder assim para ele, é o Senhor mesmo que está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E vindo sobre as nuvens do céu. Então o próprio Senhor já falava isso, naquele momento em que ele é preso, ele é levado lá para o Sinédrio. Ele diz assim, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Mateus 24, versículo 30, diz o seguinte, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? E fechando esse texto de hoje, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 21, ele vai repetir isso também. Ele vai dizer assim, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículos 12 e 13, ele vai dizer assim, eis que vem sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mais uma vez ele diz isso. Lá em Isaías 48, aqui já lá no Antigo Testamento também, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Isaías 44, versículo 6, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E a questão do Todo-Poderoso, ele vai se apresentar diante de Moisés e diante do povo dele, Abraão também. Lá em Êxodo, capítulo 6, a gente vê isso. Eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Isso aqui ele está falando com Moisés. Então a gente bate os temas principais aqui que eu queria tratar nessa noite. Então nós falamos nessa noite sobre as 7 igrejas, a dedicatória a eles. Vimos ali no mapa mais ou menos o local onde eram essas igrejas. Todas elas não existem mais, apenas ruínas. Paulo, a gente viu aqui, comentou um pouquinho que ele vai fundar várias igrejas ali na Ásia, naquela região. Vimos também que aqueles habitantes daquela região, eles ouviram por completo a palavra de Deus. Tá? Mas deu no que deu. Todas essas igrejas
elas foram mencionadas, foram alertadas por Deus, que é foco do nosso estudo mais à frente. Ele diz também que nos faz reis e sacerdotes, e isso eu coloco também como algo futuro, algo que não se completou. Vimos também um pouquinho a glória a Cristo, o Senhor. Então, Apocalipse, nós vamos glorificar muito o Senhor aqui durante o nosso estudo. Ele é o foco principal, não podemos esquecer disso daí. O Cristiano citou aí que elas dão elas não existem mais, né? E hoje em dia a gente vê hoje não, a gente sempre vê, né, que há uma grande dificuldade de uma geração seguir a outra, né? E às vezes se levanta uma geração fervorosa e outra próxima geração, às vezes ela não mantém aquele fervor, né? Nós vemos ali que daquelas igrejas ali, teve 2 ali que tinham, das 7, 2 não tinha repreensões contra elas, né? E ali nós vemos que as outras ainda até justificam a tendência do erro delas, se elas não se arrependeram, né? Isso aí a gente não pode dizer se elas se arrependeram ou não, na sua geração, né? Então, assim, mas as outras 2 ali, elas tinham um bom testemunho, tinham uma perseverança, e futuramente aquela igreja terminou, né? Pode ser por consequência das guerras, terremoto, outras consequências que houve naquela época ali, mas a gente sabe que até os dias de hoje a gente vê, né, surge uma geração fervorosa e a gente tem que ter o cuidado de manter, né, a próxima geração que buscando, né, se a gente quer que continue o legado, a gente sempre tem que buscar na próxima geração implantar a elas um evangelho puro, santo, né, voltado a Cristo, né, e que se mantenha neles. A gente vê que hoje a gente vive uma época aí cada vez mais perversa, né, tudo se deturpando, e é importante a gente cuidar das próximas gerações nossas aí, né, a nossa juventude, para que eles perseverem, né, mantenham firmado no evangelho, né, que alguns até dentro da igreja acham ultrapassado, né, mas que a gente possa fazer uma geração ainda creia nesse evangelho, creia na vinda de Cristo, creia na santificação, creia que Jesus ele vai vir buscar a sua igreja e que aquela que perseverar até o fim na sua palavra, na sua doutrina, essa vai ter salvo. E é isso que eu quero, assim, que é lembrar, né, dessa questão das igrejas, assim, né? Se hoje nós temos uma geração, né? Se nós queremos que a próxima geração continue, se Jesus não tiver vindo, né? Continue firme, nós temos que procurar implantar um evangelho genuíno nelas e crer que elas vão perseverar. Embora a gente veja ainda assim, né, um povo cada vez mais disperso, né? Eu me alegro porque ainda Deus tem levantado jovens. Eu vejo aqui na igreja, aqui em outros lugares, assim, eu vejo jovens interessados, né? E Deus sempre levanta aqueles que, por mais que a gente olhe ao mundo e veja o mundo se corrompendo cada vez mais, mas Deus sempre procura, Deus sempre tem os seus escolhidos, Deus sempre tem aqueles que perseveram na palavra, né? E se a gente quer que as coisas continuem, a gente tem que ter um evangelho são, né? Então, uma igreja santificada, uma igreja pronta, preparada, ela faz o noivo vir, né? E que a gente possa ter uma igreja assim. Uma igreja voltada para essas coisas, né? Para a sua vinda. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.